Bom, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença de vocês. A gente inicia aqui praticamente às 16 horas, né? Obrigado também pela compreensão na questão de hoje de manhã, de transferir essa aula para a tarde. A gente vai dar continuidade. Vou compartilhar a tela aqui. Me parece, gente, nós tínhamos parado nesse ponto. E vocês acho que inclusive assistiram, né? Assistiram a aula, não foi ao vivo, né? Eu deixei um link para vocês. Então, vou recapitular alguns pontos aqui e depois dar sequência. Nessa aula gravada que vocês assistiram, ela é essencial para a compreensão aí da fase fotoquímica, aquela fase que depende de luz. Então, tem aqui, ó, a energia luminosa, esse processo acontecendo aqui é o cloroplasto, e o cloroplasto ele apresenta, né, os tilacoides. Então, aqui, ó, a membrana do tilacoide. Isso que eu fiz aqui é a membrana do tilacoide. Se eu fosse desenhar a membrana aqui, gente, eu teria que colocar bicamada, fosfolipídica e aquela parafernália toda, que é a constituição da membrana, né? Mas essa membrana contém clorofila, os pigmentos fotossintéticos. Então, se eu perguntar, por exemplo, na prova, onde ficam os pigmentos fotossintéticos, a membrana do tilacoide, né? E uma série de proteínas, né, são transportadores de elétrons. Então, acontece que o fotossistema 2, que é uma clorofila, também chamada de P680, né, fotossistema 680, isso aqui é o comprimento de onda, tá, gente? Quando eu falei de luz, né, da radiação, ela tem um comprimento de onda. Então, a luz vai incidir sobre vários pigmentos, não é somente a clorofila, P680, são vários pigmentos fotossintéticos, e cada qual vai absorver a luz em um determinado comprimento de onda. E eles irão ficar excitados, é um estado temporário, vão liberar energia, e no final, gente, essa absorção de luz vai causar o que a gente chama de fotólise da água. Fotólise é a quebra da molécula da água. Então, aqui, ó, fotólise, que é a quebra da molécula da água, liberando o oxigênio para a atmosfera e cedendo aqui elétrons para o fotossistema 2, o P680, a clorofila. Porque quando ela recebe energia, ela recebe sob forma de elétrons. E essa clorofila vai ficar excitada, que também é um estado temporário, vai deexcitar, e aí vai liberar elétrons, gente, para esses intermediários. Isso aqui, só recordando, cadeia transportadora de elétrons. Então, tem intermediários, plastoquinona, ciclo Q, citocromos, plastocianina, é uma série de transportadores de elétrons. E cada qual vai sofrer esse processo, gente, de excitação, e depois retorna à normalidade. O outro excita e volta à normalidade. Vai liberando elétrons. E esse transporte de elétrons, gente, esse transporte de elétrons aqui, ele proporciona uma intrusão. Intrusão, gente, é um excesso de prótons aqui no lúmen, nessa parte interna do tilacoide. Eu vou até colocar aqui, ó. Vou colocar com esse verde claro aqui, ó, como se fosse aqui dentro, ó. E foi tudo. Então, aqui nessa parte aqui do lúmen, a parte interna do tilacoide, tem essa intrusão de prótons com todo esse transporte de elétrons aqui. E isso vai gerar um gradiente de concentração. Gente, um lado mais concentrado, o outro lado menos concentrado. Mais concentrado no lúmen, menos concentrado no estroma, que é aqui, ó, parte de fora do tilacoide. E aí, quer dizer, esse fluxo, né, esse fluxo aqui de prótons vai haver, gente, para tornar as concentrações iguais,
todo esse transporte, eu vou colocar aqui de laranja, opa, já coloquei aqui, esse retorno de prótons, ele é aproveitado aqui, ó, por uma proteína de membrana para construir o ATP, gente. O ADP mais PI aproveita essa força de retorno dos prótons e constrói o ATP, adenosina trifosfato. Mas esse processo continua de elétrons, de transferência de elétrons, e aí tem um outro fotossistema, que é um fotossistema 1, é uma outra clorofila aqui, ó, essa clorofila, chamada de P700, porque ela tem a absorção nessa faixa de luz, né, nesse comprimento de onda de luz. E aí também tem pigmentos aqui, o complexo antena, são vários outros pigmentos que captam a luz em diferentes comprimentos de onda. Esses pigmentos vão ficar excitados, vão sofrer uma decitação e vão liberar elétrons, né, energia, ó, para o fotossistema 1, para a clorofila 1, ou P700. Essa clorofila vai ficar excitada, vai sofrer uma decitação, vai liberar esse elétron para um transportador chamado ferredoxina, que, por sua vez, fica excitada e sofre decitação, volta à normalidade, liberando elétron para esse aceptor final de elétrons. Aceptor final, NADP+, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, fosfato, na sua forma oxidada. Ao receber elétrons, ele vai formar o NADPH2, que é poder redutor. Então, a gente tem que aqui concentrar, a história ficou aqui, gente, ó, no poder redutor e no ATP. Só faço aqui também um acréscimo, né? Que isso aí, gente, esse processo todo é chamado de fosforilação acíclica. Acíclica, gente, porque tem a síntese de ATPs, tem a produção de fotofosforilação, né, porque a energia da luz é aproveitada para a fosforilação do ATP aqui, ó, para a construção do ATP. E acíclico, porque essa história termina nesse aceptor aqui, ó, no NADP+, formando o NADPH2. Aí termina ali. Essa é uma situação, fotofosforilação acíclica. Mas tem outra situação, gente, se na ausência do NADP+, na ausência desse aceptor final de elétrons. Aí já não vai ser mais fotofosforilação acíclica. Esse processo vai ser cíclico. Por quê? Porque os elétrons aqui da ferredoxina, que seriam transferidos para essa forma oxidada, aqui o NADP+, esses elétrons, eles vão ser transferidos, vou até colocar uma cor diferente aqui, ó, de verde, sei lá. Esses elétrons vão ser transferidos para cá, ó, para esse complexo aí, ó, de citocromo, ciclo Q, esses elétrons vão ser transferidos para cá, e aí isso vai causar mais entrada de prótons aqui no lúmen, e, consequentemente, os prótons, quando voltarem para o estroma, vão gerar mais ATPs. Ok, gente? Ó, os elétrons, ao serem transferidos do fotossistema 2 para o fotossistema 1, e não encontrando aqui o aceptor final de elétrons, os elétrons voltam para cá e geram mais ATPs, tá? Transferência gera ATPs, chegando aqui, não tendo aceptor final, volta o elétron, gera mais ATPs. Então, aí vai ter um processo chamado fosforilação ou fotofosforilação cíclico. Cíclico, né? Porque volta aqui e fica um ciclo, né, de formação de ATPs, sem haver formação de NADPH2.
Lembrando que esse processo cíclico ele é temporário, até a formação de mais NADP+, a liberação de NADP+, aqui, para tornar esse processo novamente acíclico. Galera, esses 10 minutos, 15 minutos de revisão. Ok, galera? Quem que não entendeu merda nenhuma, entendeu mais ou menos. Tá valendo, galera? Certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver se alguém escreveu, pelo menos aqui no bate-papo. Tá certo, professor. Tranquilo. Então, tá legal. Então, vou seguir. O importante dessa história toda é a síntese de ATPs e síntese de poder redutor NADPH2. Bom, gente, isso aí é a fase fotoquímica. Então, agora a gente vai passar, gente, para a fase química. Ó, vou mudar aqui a tela, nova tela. Lembrando que esses dois aqui, o poder redutor e o ATP, já estão no estroma, já estão aqui, aonde vai acontecer a fase química. Então, uma nova tela aí, fase química. Também chamada, gente, de fase escura. E também chamado de via C3. Vou explicar cada situação dessa, gente. Olha, primeiramente, química, porque fase química, porque envolve somente reações químicas. Somente reações químicas. Isso aqui é a justificativa. Fase escura, gente, é que não precisa de luz. Não precisa de luz. Mas aí eu tenho que chamar a atenção, gente. Olha, eu não gosto dessa expressão porque as pessoas acham que só acontece à noite. Não, gente. Ela independe da luz. Desde que tem que ter ATP e o poder redutor NADPH2. Tendo isso aqui disponível, que é sintetizado lá na primeira fase, que é a fase fotoquímica, né, que a gente acabou de estudar, tendo essas formas de energia, né, energia, poder redutor, a fase acontece. Durante o dia, durante a noite, tendo isso disponível, ela acontece. Por isso que eu não gosto aqui dessa expressão fase escura, que o pessoal sempre teima em achar que só acontece à noite. E via C3, gente, eu vou dar a justificativa agora, falando mesmo da fase química. Então, quem quiser aí, faça o print aí, que eu vou mudar aqui essa tela aqui, ó. Vou cortar isso aqui, ó, para abrir espaço. Até aqui também. Então, essa fase química, ela tem várias reações. A primeira aqui, gente, a primeira reação aqui, ó, é chamada de carboxilação. Primeira reação química aí de carboxilação. O que acontece na carboxilação, gente? O CO2, ele reage com um substrato. E esse substrato se chama ribulose 1,5-bifosfato. Isso, gente, na presença de uma enzima, e essa enzima ela é chamada de rubisco. Gente, o rubisco é até um apelido, porque era
ribulose 1,5-bifosfato carboxilase. O rubisco, então, substitui ribulose 1,5-bifosfato carboxilase, que é um termo muito maior. Então, essa enzima rubisco, na sua função carboxilase, lembrando que ela também tem uma função, gente, oxigenase, muito importante, que a gente vai falar a respeito disso aqui. Mas como está reagindo com o gás carbônico, a função que está funcionando é carboxilase. Então, vou até fazer um risco aqui, ó. Função carboxilase por estar reagindo com CO2. Vai produzir um ácido, e esse ácido é chamado de ácido fosfoglicérico. Ácido fosfoglicérico. Também chamado de PGA, ácido fosfoglicérico. Tá? Só que na quantidade são 2 ácidos. Porque esse ácido aqui, gente, ele contém 3 carbonos. Vamos fazer a conta aqui, ó. O CO2 aqui é um CO2, é um carbono. O substrato 1,5, ribulose 1,5-bifosfato, ele contém 5 carbonos. Então, a soma desses reagentes tem esse produto aqui, só que como são 2 ácidos, são 6 carbonos. Por isso, galera, por isso que é chamado de via C3. Perguntar lá, por que a fase química também é chamada de via C3? É chamado de via C3 porque o produto da carboxilação, da fixação do CO2, é um ácido de 3 carbonos, e não de 6 carbonos, como se pensava. Essa é a primeira reação química. Fase química de reações. Então, vamos para a segunda reação. A segunda reação, gente, ela é de redução. É uma reação de redução. Redução, gente, em química é ganho de energia. Reduzir significa ganho de energia. Então, esses ácidos aqui, que são 2, o PGA, o ácido fosfoglicérico, ele vai reagir com os ATPs, mais o poder redutor, resultando aí na formação de um produto chamado triose fosfato. Eu pergunto aqui para a turma, galera, de onde vieram esses ATPs aqui e esse poder redutor, gente? De onde que vieram? Onde foram produzidos? Me ajuda aí, galera. Eles foram produzidos, gente, lá na fase fotoquímica. O que eu expliquei no início, tudo para vocês lá, ó, aí resultou na formação de ATPs e poder redutor, que estão sendo utilizados agora, na fase química, nessa segunda reação aqui de redução, transformando o ácido fosfoglicérico em triose fosfato. Compreendem? Aí, olha só, produz a triose fosfato e sobra as formas oxidadas, ADP mais PI mais NAD
P+. Pergunto, minha gente, para onde que essas formas oxidadas irão? Para onde, minha gente? Elas vão voltar para onde? Vão voltar lá para a fase fotoquímica. Vão retornar lá para a membrana do tilacoide. E por que elas vão retornar? Para fabricar mais ATPs e para fabricar mais poder redutor. Estão viajando comigo aí? Estão me entendendo, galera? Estão aí? Tá valendo? Beleza, então. Opa. Deixa eu ver aqui. Então, isso é um ciclo, tá? O que é utilizado na fase química gera triose fosfato, que é uma substância de alto valor energético, e produz formas oxidadas que retornam lá para a fase fotoquímica para gerar mais ATPs e mais NADPH2. Né? Aí, deixa eu apagar isso aqui, ó. Só para a gente aproveitar aqui. Olha, o ponto aqui é que essa triose fosfato aqui, ela tem serventia para várias coisas, gente, na célula. Imagina só, ó, a gente está falando aqui de uma célula que está onde? Está na folha. E essa célula, gente, ela tem o seu funcionamento. Tá? Essa célula, ela vai precisar de quê? Ela precisa, gente, de energia. A célula, para continuar funcionando, ela precisa de energia. Então, olha, a triose fosfato, gente, ela pode ser convertida em glicose. E a glicose, gente, vai lá para a mitocôndria. Olha a viagem. E da mitocôndria, gente, vai haver um processo chamado de respiração celular. E essa respiração celular vai produzir energia, simplesmente para a célula continuar funcionando. Para ela continuar funcionando. Veja a importância dessa triose fosfato aqui produzida. Ela forma a glicose, e vai para outra organela, sai lá do cloroplasto, vai lá para a organela mitocôndria, para gerar energia para a célula funcionar. É o combustível para a célula funcionar. Sem contar que isso aqui tem tantas outras funções. Ó, faça o print aí dessa tela aí que eu vou mudar de tela. Eu vou mostrar outras funções dessa triose fosfato aqui, ó. Ok? Então vamos para a nova tela aí. Então, nós chegamos aqui àquela questão da triose. Isso que eu acabei de explicar agora, gente, que eu falei assim, ó, é isso aqui, ó. Eu estava falando do processo fotossintético, né? Fase fotoquímica, agora a fase química. Então, a fotossíntese, ela pega gás carbônico e vai gerar aqui, ó, no final, a triose fosfato. Né? Aí eu falei com vocês o quê? Que essa triose fosfato vai ser convertida em glicose e a glicose vai para um processo chamado de respiração. E para a respiração, gente, utiliza o oxigênio. Gente, ó, então, por favor, nossa, bateu a porta aqui. As plantas,
elas respiram e elas fazem fotossíntese. São processos inversos, gente. Capta CO2, produz a triose, que é convertida em glicose para consumo na respiração. Eu tenho uma pergunta aí para a turma, gostaria aí da participação, o pessoal está quieto aí. A pergunta é, se a fotossíntese libera, a fotossíntese libera oxigênio. Mas esse oxigênio vai ser consumido na respiração. Não é isso? A planta faz as duas coisas. A planta faz fotossíntese e a planta faz respiração. A pergunta é, por que tem oxigênio para nós, disponível para nós? Por que tem oxigênio disponível? Gente, vou até lá na sala de bate-papo lá ver se alguém está respondendo aí. Por que tem oxigênio se a planta produz e consome ao mesmo tempo? Ninguém respondendo, galera? A verdade, gente, é que esse processo fotossintético é mais intenso do que o processo de respiração. Tá? Então, tivéssemos que responder aqui, colocaríamos da seguinte forma. Colocaríamos da seguinte forma. Que o processo de fotossíntese ele ocorre mais, ele produz mais oxigênio do que é consumido na respiração. Então, está acontecendo mais isso aqui, está produzindo mais O2 do que o consumo de O2 aqui na respiração. Tá? E aí, gente, então a triose, produzida lá na fase de redução, lá na segunda reação, da fase química, né? Ela tem a função de suprir as células com energia, com glicose aí disponível. Mas tem muito mais outras situações, gente. Então, eu vou colocar aqui, Aí eu vou voltar aqui na triose, fosfato. Uma situação foi que eu coloquei aqui. Ela produz a glicose. A outra situação, gente, é que ela pode ser convertida em sacarose. Gente, sacarose é um açúcar, mas ele, na planta, ele é um açúcar de transporte. Gente, esse processo aqui, eu disse com vocês, ele está acontecendo aonde? Ele está acontecendo na folha, correto? Produziu lá tireoide-fosfato. Mas aí tem a raiz que está precisando. Então, lá, a raiz, ela está precisando de açúcares. O fruto precisa de açúcares. A flor precisa de açúcares. O caule precisa de açúcares. Aí, o que acontece? Essa triose-fosfato vai ser convertida em sacarose para o transporte. Aí, sim, vai conseguir transportar para o fruto, vai conseguir transportar para a raiz, vai conseguir transportar para o caule, para a flor. Então, a triose-fosfato vai ser convertida em sacarose para a finalidade de transporte para outros órgãos. Vai ser convertida em glicose quando a própria folha precisa de quê? Precisa de energia, que vai entrar lá na respiração celular. Se for uma folha já mais velha, uma folha que não está em crescimento, gente, de repente ela vai armazenar.
Aí vai armazenar a triose fosfato na forma de amido. Vejam que tem várias circunstâncias. Se for para armazenar, a triose fosfato é transformada em amido. Se for para transportar, aí é sacarose. Se for para gerar energia de imediato, é glicose. Ou seja, a triose fosfato tem várias funções. E uma outra aqui, gente, é que eu vou acrescentar, que é a regeneração da ribulose 1,5-bifosfato. Eu vou precisar mudar a tela novamente. E aí, quem quiser, faça o print aí, ou faça a sua anotação. E se tiver dúvida, me pergunte, galera. Tá? À vontade. Ok, então... Então, eu vou voltar aqui, vou abrir uma nova tela. Então, vamos lá, recapitulando aí. Fase química. 1, carboxilação. 2, redução. 3, regeneração da ribulose 1,5-bifosfato. Lembrando, gente, que esse substrato aqui, ribulose 1,5-bifosfato, fez parte da primeira reação aqui, ó. O CO2 mais ribulose 1,5-bifosfato. Na presença lá daquela enzima que eu falei, chamada rubisco, produz o ácido fosfoglicérico, PGA. Aí, olha só, esse PGA entra aqui nessa fase de redução aqui. O PGA, ele reage com ATPs mais o poder redutor NADPH2 e vai gerar a triose fosfato. Eu disse que a triose fosfato tem várias funções aí, gente, né? Que pode gerar glicose, pode gerar amido, pode gerar sacarose. E a triose fosfato pode ter serventia e deve, gente, ser utilizada para regenerar a ribulose 1,5-bifosfato. Por quê, minha gente? Por que é importante regenerar isso? Quem que me responde aí? Por que é importante regenerar a ribulose 1,5-bifosfato? A resposta está aí, gente. Precisa regenerar para voltar à primeira reação aqui de carboxilação. Sem o substrato, o processo não continua. Então, tem a primeira reação, a segunda reação, gera trioses numa quantidade suficiente para uma parte regenerar a ribulose 1,5-bifosfato que foi gasta lá na primeira etapa, para o processo ter continuidade. Essa é a fase química, meu povo. Então, a verdade é que a fase química, qual é a serventia? A serventia é para consumir os ATPs produzidos na primeira etapa, lá na fase fotoquímica, consumir NADPH2 também, e gerar triose, fosfato suficiente ali, gente, para várias vias metabólicas, para suprir várias necessidades da célula. Então, aqui é um açúcar, né, que pode ser utilizado para várias necessidades da célula. E aí eu vou abrir uma nova tela aqui e mostrar aí
o processo como um todo. Então, vamos lá, gente. Como é que eu vou fazer aqui? Estou até pensando aqui. Vamos daquele jeito lá, ó. A membrana do tilacoide, né? Vou resumir isso aqui, gente, ó. Rapidinho. O complexo antena. O fotossistema aqui. Fotossistema 2, P680. Aí tem mais aqui, mais complexo antena aqui. E a outra clorofila chamada P700. E aí o que eu mostrei? Vai ter o consumo de água aqui, a fotólise da água, com absorção de luz. Isso vai liberar elétrons, vai deixar aqui essa clorofila excitada, vai haver transferência aqui de elétrons. Essa transferência resulta na síntese de ATPs. E essa transferência de elétrons para o fotossistema 1, P700, vai gerar energia aqui que vai resultar na síntese de quê? De poder redutor. E esses dois aqui, o NADPH2 e ATPs, vão ser utilizados aqui mesmo no estroma para as reações químicas. E quais são as reações químicas? A primeira que é de carboxilação. A segunda que é de redução. E especificamente, gente, nessa de redução, nessa reação química aqui, que vai ter o consumo do poder redutor e o consumo de ATPs. E isso vai gerar aquele açúcar chamado de triose-fosfato. E que vai cumprir várias funções na célula, né? A triose-fosfato vai ter inúmeras funções aí na célula, inclusive de regenerar o substrato, para fazer aqui a terceira etapa aqui, ó, regenerar o substrato, que no caso é a ribulose 1,5-bifosfato. O substrato essencial à fase de carboxilação. Então, nós temos aí um resumo das fases. Fotoquímica, e aqui no estroma a fase química. Ok, minha gente. Tudo certo aí? Deixa eu voltar na sala aqui. Ok aí? Tá legal? Agora, eu vou avançar aqui, só comentar uma outra situação aqui, que é da fase da enzima rubisco, porque ela também tem uma função oxigenase. Vou comentar brevemente, e isso aí vai ficar para amanhã, para a gente fechar com outros mecanismos aí. Eu preciso comentar isso com vocês. Quando a gente fala aqui dessa fase de carboxilação aqui, que tem aquela enzima rubisco, então, fechou essas partes aqui, vamos para uma função oxigenase da rubisco. Vou abrir uma nova tela aqui.
Então, a rubisco, que é uma enzima, a enzima rubisco, eu disse que ela tem afinidade por O2 Aí falando. e por gás carbônico. Para minha irmã, pai dele botando ela pra jogar no Flamengo, vamos agora. Eu falei, sai fora, rapaz. Gente, eu vou deixar aí o microfone aberto aí, ó. É o Luca. Epa. Vamos lá, gente. Isso acontece. Olha, a rubisco, gente, ela tem uma função carboxilase, que foi que eu mostrei lá na fase química. A função carboxilase, gente, é essencial para a fase química. Essencial aí para a fase química da fotossíntese. Mas o que acontece, gente? Existem situações que os níveis de oxigênio são maiores do que do gás carbônico. E aí a rubisco, ela funciona, gente, com o oxigênio, com essa função oxigenase. O que é ruim para o processo fotossintético. Porque para haver fase química, tem que ligar com gás carbônico. Se não ligar com gás carbônico e ligar com oxigênio, gente, é uma outra função. Então, eu só vou colocar aqui uma situação para vocês. Ó, quando que acontece que a enzima rubisco funciona essa função oxigenase? Uma nova tela aqui, galera. Existem situações, gente, que a folha ela fica muito exposta ao sol. E aí, gente, os estômatos, né? Os estômatos ficam abertos. Então, vou colocar aqui, ó. Normalmente, gente, na epiderme de baixo, ó. E como está com muita exposição ao sol, ela acaba perdendo, gente, muita água. Ela perde um vapor de água aqui, ó, uma quantidade muito grande de água. Então, vapor d'água. E aí ela fica num dilema. Qual é o dilema? O dilema é o seguinte: mantém os estômatos abertos para fotossíntese. Por quê? Porque aqui é exatamente aqui que vai entrar o gás carbônico, né? É por onde. Então, para ter fotossíntese tem que ter gás carbônico, e aí precisa dos estômatos abertos. Ou ela mantém os estômatos abertos para fazer fotossíntese, ou ela morre desidratada. Porque ela está perdendo muita água. E aí qual é a opção que ela faz? Não, vamos parar a fotossíntese. Ao invés de morrer, vamos parar a fotossíntese e a gente evita a desidratação. Ou seja, ela vai fechar os estômatos, tá, gente? Então, com isso, ela fecha os estômatos. No que ela fecha os estômatos, gente, não tem entrada de gás carbônico, mas também não tem saída de oxigênio. Ó, o oxigênio está aqui, ó, dentro da folha, mas não está saindo porque os estômatos foram fechados, por conta desse problema aqui, ó, da desidratação.
Quando os níveis de oxigênio se tornam maiores do que o gás carbônico dentro da folha, gente, vai haver aquela função oxigenase. Ou seja, a rubisco vai se ligar com o oxigênio e produzir um outro componente lá. E é isso que a gente vai conversar aí na nossa aula de amanhã. A gente vai conversar a respeito disso, falar sobre fotoinibição, fotorrespiração, fotoinibição, plantas C4, plantas CAN. É isso que a gente vai ter que discutir para amanhã. Então, vou interromper aqui, volto à sala, deixa eu só interromper aqui a gravação